14ª videoaula da nossa disciplina Direito do Trabalho. Estamos na quarta e última unidade e, apesar de termos apenas 3 videoaulas restantes, existem diversos assuntos importantes que precisam ser abordados. Relembrando que o nosso objetivo não é esgotar todo o conteúdo da disciplina, mas apenas anunciar os tópicos que julgamos mais relevantes para a formação dos discentes. Como de praxe, tenham sempre em mãos caneta, papel e lápis, a fim de que façam as devidas anotações e, em caso de dúvidas, vocês possam anotá-las e enviá-las ao fórum de discussão desta unidade. Pois bem, continuando, passamos agora à análise de um tema que, sem sombra de dúvidas, os senhores vão se interessar. Estamos falando das tão esperadas férias. Vamos analisar o que são as férias, quando o empregado passa a ter esse direito, qual o período em que deve ser concedida e ainda quem define a data específica de gozo das férias. Então, para começar, eu questiono aos senhores, qual o fundamento de existência das férias? Para que servem as férias? Qual o seu objetivo, a sua razão de existir? Ah, Samirli, nas férias eu vou viajar, vou passear, vou para a praia. O principal objetivo do período de férias, meus caros, é para que o empregado possa descansar, não é? Assim como o empregado tem direito àqueles períodos de descanso interjornada e intrajornada que já estudamos, as férias são um período de descanso um pouco mais prolongado e com o intuito do empregado descansar. Estudos da medicina do trabalho revelam que o trabalho contínuo sem férias é prejudicial ao organismo. Sabe-se, inclusive, que após o 5º mês de trabalho sem férias, o empregado já não tem mais o mesmo rendimento. Em virtude disso, tanto a CLT quanto a nossa Constituição da República garantem o direito às férias. Vamos à lousa. As férias estão regulamentadas nos artigos 129 e seguintes da CLT. Vejam o que diz o artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 27. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Observe, portanto, que o direito às férias está alicerçado em 2 ideias. Primeiro, na ideia de anualidade, ou seja, o empregado tem direito às férias anualmente. Todo ano, o empregado fará jus às férias, desde que cumpridos os seus requisitos, que vamos analisar. O segundo alicerce do direito de férias diz respeito à sua remunerabilidade, ou seja, as férias são remuneradas. Apesar de não trabalhar, o empregado terá direito à remuneração. E mais, não apenas a remuneração, mas a remuneração acrescida de 1/3 do seu salário normal. Assim, se o empregado ganha R$3.000 por mês, no seu período de férias, ele terá direito aos R$3.000 acrescidos de 1/3 desse valor. Isto é, terá direito a R$4.000. Olha que beleza. Posto isso, vamos a um conceito doutrinário das chamadas férias. Lousa. De acordo com Sérgio Pinto Martins, as férias correspondem ao período do contrato de trabalho em que o empregado não presta serviços, mas aufere remuneração do empregador, após ter adquirido o direito no decurso dos 12 primeiros meses de vigência do seu contrato de trabalho. Nas férias, o empregado não trabalha, mas recebe o seu salário. Como estudamos, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. O conceito que acabamos de ler nos traz a informação de que o direito de férias é adquirido nos primeiros 12 meses de trabalho. Esse período é o que denominamos de período aquisitivo. Voltemos à lousa. Para que o empregado tenha direito às férias, há necessidade de cumprir um período denominado período aquisitivo, de 12 meses. Dessa forma, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, é que haverá o direito às férias. Assim, meus caros, o direito às férias surge após cumprida essa condição, qual seja, após cumprido esse interstício de tempo, esse período previsto na lei. A cada
12 meses de trabalho, o empregado passa a ter direito às férias. Esses primeiros 12 meses são conhecidos como período aquisitivo. Ok? Muito cuidado com o questionamento que eu vou fazer agora. Eu pergunto aos senhores: qual o período de férias? Ou melhor, quantos dias de férias o empregado tem direito por ano? Alguém sabe? Resposta: 30 dias. Certo ou errado? Senhores, cuidado, muito cuidado. O período de férias pode ser de 30 dias, mas não necessariamente será exatamente 30 dias. Na verdade, existe uma correlação entre o período de férias e a quantidade de faltas injustificadas durante aquele período aquisitivo de 12 meses. O artigo 130 da CLT nos diz o seguinte: lousa, se o empregado, durante aquele período aquisitivo de 12 meses, faltar até 5 dias de maneira injustificada, o empregado terá direito a 30 dias de férias. Se faltar de 6 a 14 dias injustificados, terá direito a 24 dias de férias. Se faltar de 15 a 23 dias injustificados, terá direito a 18 dias de férias. E se faltar de 24 a 32 dias, terá direito a 12 dias de férias. Isso é o que prevê o artigo 130 da CLT. Ah, Samirli, e se o empregado faltar mais de 32 dias durante o período aquisitivo? O que acontece? A tabela não prevê isso. Nesse caso, faltando mais de 32 dias justificados, o empregado perderá o seu direito às férias. Vejam, portanto, que a quantidade de dias de férias por ano vai depender da quantidade de faltas injustificadas que o empregado teve durante aquele período aquisitivo de 12 meses. Frise-se que essa correlação se dá quando as faltas são injustificadas. A falta justificada, como nos casos previstos no artigo 473 da CLT, que nós já estudamos, não interfere no período de férias. Prosseguindo, e ainda com relação às férias, é importante analisar o artigo 133 da CLT, que fala das hipóteses em que o empregado perderá o direito às férias. A primeira hipótese, que não está no artigo 133, mas nós já falamos, é no caso em que o empregado tiver mais de 32 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. As demais hipóteses, conforme anunciamos, estão no artigo 133 da CLT. Vamos à lousa. Não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 2 pontos. Inciso 1º, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2º, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3º, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E, inciso 4º, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Essas são as hipóteses de perda do direito de férias previstas no artigo 133 da CLT. Para encerrar a análise do tema, férias, temos ainda que verificar algumas situações, quais sejam: o período em que as férias devem ser concedidas, o que chamamos de período concessivo, a possibilidade de fracionamento, de dividir as férias e, por fim, veremos a quem cabe a escolha da época do gozo das férias. Essas 3 questões. Primeiro, vimos que existe um período denominado de período aquisitivo, que são aqueles primeiros 12 meses do contrato de trabalho em que o empregado adquire o direito às férias. Adquirido esse direito nos primeiros 12 meses de trabalho, inicia o que chamamos de período concessivo, ou seja, é o período em que o empregador deve conceder ao empregado o direito que já foi adquirido. Esse período concessivo tem um lapso de 12 meses, iniciado a partir de quando o empregado adquiriu o direito. Vamos explicar melhor. Vamos à lousa. Artigo 134 da CLT. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Primeira observação: via de regra, as
férias são regidas pelo princípio da continuidade, ou seja, devem ser concedidas pelo empregador de uma só vez. A exceção é a possibilidade de fracionamento das férias, que veremos um pouco mais adiante. Segunda observação: o período concessivo, assim como o período aquisitivo, também é de 12 meses. Só que no período aquisitivo, temos aqueles primeiros 12 meses do contrato de trabalho na empresa, em que se adquire o direito às férias. Adquirido esse direito, nasce o período concessivo, ou seja, inicia-se o período de 12 meses em que o empregador é obrigado a conceder ao empregado o direito às férias que foram adquiridas. Ok? Para que não reste dúvidas, vejam a representação gráfica dos períodos aquisitivos e concessivos. Lousa. Iniciado o contrato de trabalho, isto é, a admissão do empregado, inicia-se o período aquisitivo de 12 meses. Finalizado esse período, surgem novas duas contagens: o período concessivo, prazo para que o empregador conceda aquelas férias adquiridas em virtude do período aquisitivo anterior, e, ao mesmo tempo, surge um novo período aquisitivo de 12 meses, que vai gerar um novo direito às férias. Pois, como informamos, as férias são regidas pela anualidade. A cada ano, 12 meses, adquire-se um novo direito. Dando continuidade, falaremos um pouco sobre a possibilidade de fracionamento das férias. As regras de fracionamento das férias sofreram algumas alterações com a reforma trabalhista de 2017. Assim, atualmente, as férias podem ser fracionadas, desde que se observem algumas condições. Quais sejam? Elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um desses períodos não seja inferior a 14 dias e que os demais não seja inferior a 5 dias corridos cada um. Isso é o que diz o parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, na lousa. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Assim, o fracionamento das férias pressupõe anuência, pressupõe concordância do empregado. Pode ocorrer em até 3 períodos. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, sendo que os outros 2 períodos não pode ser inferior a 5 dias corridos cada um. Ok? Voltemos à lousa. Temos ainda o parágrafo 2º do artigo 134, que diz que é vedado, ou seja, proibido, o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Isso ocorre porque, nos termos do artigo 136 da CLT, reproduzido na tela, quem decide a data exata em que o empregado irá gozar as férias é o empregador. Vejam o artigo 136 da CLT. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. O empregador decide a época do gozo, mas que deve ser durante aquele período concessivo de 12 meses que estudamos. Logo, como a lei dá ao empregador o direito de escolher a época das férias do empregado, a própria lei estabelece uma garantia a esse empregado, impedindo que o empregador marque as férias do empregado no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Ok? Dúvidas, como de praxe, devem ser direcionadas ao fórum de discussão dessa 4ª unidade. Obrigado pela atenção e até breve no nosso próximo encontro.